Então, continuando a parte 2 do vídeo que fala sobre o resumo do livro Noções Básicas de Antroposofia, do autor Rudolf Lanz. A evolução do ser humano. Nesse capítulo, Rudolf Lanz ele procura explicar o estudo do caminho percorrido pelo homem até atingir o seu estado presente. O eu é o elemento mais novo, enquanto o corpo físico é o mais velho. O homem atual é um produto de um trabalho efetuado pelas hierarquias superiores. Memória etérica, a crônica de Akasha. Uma primeira pergunta será, sem dúvida, levantada por vocês. Mesmo admitindo que a vidência permita observar fatos não físicos, como é possível descrever o que se passou em épocas remotas, quando nada era parecido com o mundo atual? Lembremos que a memória do homem individual reside em seu corpo etérico. Assim como os fatos vividos pelo homem estão gravados em seu corpo etérico, assim a substância etérica cósmica recebe a impressão de todo e qualquer fato que ocorre no mundo. O clarividente pode, a um determinado grau de seu desenvolvimento, dirigir o seu olhar espiritual para esse mundo etérico como o dirige para o corpo etérico de uma planta ou de outro homem. Ele poderá, então, ler nessa memória cósmica as impressões feitas em tempos passados. Sendo essa memória etérica denominada pelo velho termo hindu de Akasha, o esoterismo moderno diz, empregando uma imagem bastante pitoresca, que o vidente está lendo a crônica de Akasha. O começo da existência terrestre. Enquanto o corpo astral era a parte mais alta da entidade humana, vemos agora os primeiros germes do eu nela implantados, num progresso extremamente lento. A substância espiritual desses eus era como que uma emanação dos excusiai, os espíritos solares que podem, portanto, ser considerados como criadores do homem nesta terra. O grau de consciência desses eus era muito baixo. Nem de longe tinham consciência de si próprios. Viviam, por assim dizer, num estado de sonho, onde ainda se sentiam unos com seus criadores e com os mundos espirituais, que percebiam mediante uma vivência suprassensível generalizada. Era um estado de perfeita harmonia, uma existência na presença de Deus. Era o paraíso na nossa Bíblia. Dá-se a essa época o nome de época lemúrica, pois a humanidade vivia principalmente numa região da nossa Terra, situada a leste da África e atualmente coberta pelo Oceano Índico, o lendário continente de Lemúria. Do ponto de vista espiritual, o homem adquiriu a capacidade de agir em desacordo com as leis divinas, isto é, de pecar. Na verdade, ele passou ao mesmo tempo a ser um ente responsável e moral, pois somente quem tem a possibilidade de pecar tem o mérito de não pecar. No paraíso, o homem era perfeito, mas sem autonomia. Afastado de sua origem divina, ele tornou-se exposto a todas as fraquezas, mas, em compensação, libertou-se dos velhos laços, tornando-se dono de suas decisões e adquirindo livre arbítrio e a plena consciência de si, e com isso a verdadeira dignidade humana, ou a esperança de possuí-la um dia. Sem a tentação e sem o pecado original, o homem não teria atingido o seu pleno desenvolvimento.
Como consequência de sua queda, o homem pôde utilizar-se de certas forças que dominava, graças ao seu antigo entrosamento nos mundos espirituais. Tais abusos provocaram o fim da Lemúria, o continente desapareceu em meio a grandes catástrofes de fogo. Um novo centro de vida humana formou-se então na Atlântida, velho continente a oeste da Europa, do qual nos falaram Platão e outros autores antigos. Em comparação com o ser humano de hoje, os homens atlânticos tinham uma consciência muito mais nebulosa. Sua inteligência, no sentido atual da palavra, era rudimentar, mas a evolução se fazia no sentido de um despertar cada vez maior do intelecto. Vemos em muitas imagens de epopeias clássicas a vitória do homem fisicamente frágil, porém mais inteligente, sobre um adversário que representava as forças mágicas nebulosas e indisciplinadas do passado, como as histórias de Davi e Golias e de Ulisses e Polifemo. Os gigantes e dragões dos antigos mitos e fábulas ainda nos lembram aspectos de seres dessa espécie, transformados em imagens simbólicas. Como na velha Lemúria, ocorreram na Atlântida abusos de forças mágicas, inicialmente reservadas aos iniciados dos oráculos. Esses abusos produziram uma série de catástrofes aquáticas que puseram fim à Atlântida e que corresponde à história do dilúvio. Atlântida afundou, deixando em seu lugar o oceano que traz o seu nome. Antes e depois dessa catástrofe, houve grandes migrações de grupos humanos que se foram fixar nos vários pontos da Terra, formando as raças históricas. Um primeiro período pós-atlântico teve por cenário principal a Índia, daí o seu nome de período proto-índico. O proto significa que estamos ainda em épocas anteriores às das civilizações históricas. Os homens dessa época tinham ainda uma mentalidade bem diferente da atual. Viviam na recordação da origem espiritual da humanidade, possuindo ainda uma certa clarividência. Os mundos espirituais se lhes afiguravam como a verdadeira realidade. A existência no mundo físico era para eles como que uma expulsão passageira de sua verdadeira pátria espiritual. Não se sentiam à vontade na terra, nem se interessavam pela existência terrena, almejando, ao contrário, cortar o quanto antes os laços que os uniam à terra. O mundo físico era para eles ilusão ou maia. Data da época proto-índica o sistema de castas, que era inicialmente uma divisão dos homens de acordo com o grau da pureza e evolução espiritual. Já na segunda época pós-atlântica, vemos aparecer um tipo de homem diferente. Essa época, a proto-persa, durou de 5.000 a 2.900 anos antes de Cristo. Seu guia espiritual era um grande iniciado, Zaratustra. Atenção, esse Zaratustra ele é um personagem diferente do Zaratustra histórico, contemporâneo de Buda. Ele é descrito nas lendas como o inventor da domesticação dos animais e do cultivo das plantas, sobretudo dos cereais. Vemos então por esta lenda que os homens dessa época se viviam Então os homens dessa época se viraram resolutamente para a terra, vendo nela o alvo de suas tarefas. Havia, naturalmente, uma consciência de que existiam mundos espirituais e de que um homem era um ser espiritual. Não obstante, o amor pela terra e a vontade de dominá-la constituíam o fundo da mentalidade dos velhos persas. Zaratustra sabia que o velho sol, sede do Excusiai, era o centro espiritual do nosso mundo. Temos aí a origem dos cultos caracterizados pela adoração do fogo ou do sol. Eu vou encerrar aqui o segundo vídeo
e vamos então para uma terceira parte.